Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Se os irmãos notaram a maneira como o texto proposto para esse domingo começa, dá a entender que alguma coisa tinha acontecido. O texto começa dizendo assim: ao saber o que havia acontecido, mas o que é que aconteceu? Na verdade, Jesus tinha ficado sabendo da morte de João Batista, que é justamente o assunto do texto anterior. E o texto então fala que depois de Jesus ter recebido essa informação, ele resolve atravessar o mar da Galileia, também chamado de Lago de Tiberíades, para ir para um lugar deserto. E o texto também nos informa que uma multidão estava seguindo a Jesus, principalmente por causa dos seus milagres. E aqui há um detalhe muito interessante que nós podemos perceber. Havia entre aquelas pessoas que iam atrás de Jesus, certamente pessoas que estavam interessadas na sua pregação, que estavam interessadas no anúncio que Jesus fazia do reino de Deus. Mas também havia aqueles que estavam ali por causa dos seus próprios interesses. Ora, se esse homem está fazendo milagres, eu vou até lá. Quem sabe eu não recebo alguma coisa também? Quem sabe eu também não seja alguém privilegiado e seja o destinatário de um dos milagres de Jesus? E eu diria até que poderia ter aí um terceiro tipo de pessoas que estavam ali e que também faria muito sentido. Os irmãos notaram aí que Jesus fica com pena daquela multidão e cura os seus doentes. E essa ideia de curar os doentes, mais do que ser apenas um milagre, era algo muito interessante na sociedade de Israel. Porque quem era doente, na compreensão da sociedade de Israel, era alguém que estava em desacordo com Deus. Precisava de mudança, precisava de conversão e, portanto, estava sofrendo por algum pecado, seja oculto, seja lá o que for, e Jesus então curava as pessoas. E provavelmente entre aquelas que estavam ali, muitos estavam pensando: ora, quem sabe eu seja alguém que vai ser curado por ele e eu deixo de ser um pária da sociedade, alguém que a sociedade coloca de lado e diz: esse sujeito não serve para nada. Mas o texto diz que Jesus olhou para aquelas pessoas que estavam procurando a sua companhia e teve compaixão deles.
E também nos informa que as pessoas vinham de longe. E seria de se esperar que as pessoas que vinham de longe viessem preparadas para passar alguns dias na presença de Jesus. E aí você vai entender o porquê que os discípulos vão dizer a Jesus: Mestre, manda essa gente embora. Tem muita gente que veio atrás do Senhor, mas não veio preparado, não tem o que comer. E por isso estão aí, já está caindo a noite e não tem nada para comer. O local que Jesus estava, veja que lá no início do texto diz que ele procurou um lugar deserto. O local que ficava fora dos vilarejos era considerado, na mentalidade do judeu, como sendo um lugar de caos. E não era um lugar para se fazer refeição. E, portanto, fica fácil da gente entender por que os discípulos estão dizendo para Jesus: manda eles embora. Faça com que eles voltem para os povoados para comprar comida, porque aqui não é lugar de comer. Aqui é um lugar de caos. Fora dos vilarejos era sempre entendido como um lugar do caos e não um lugar onde se fazia refeição. E por isso então os discípulos disseram: já é tarde, mande essa gente embora. E esse é o típico pensamento da mentalidade do judeu. E portanto eles não estão errados em pensar assim. Eles aprenderam assim. Era dessa forma que eles pensavam. Se fosse hoje, provavelmente a gente diria: ué, qual é o problema de se comer fora do lugar do vilarejo? Não tem problema nenhum. Mas na mentalidade deles, era assim que funcionava. E portanto, era natural que eles pedissem que Jesus mandasse aquela gente toda embora. E esse pensamento dos discípulos mostra uma compreensão que existia na época e continua existindo nos nossos dias. Cada um tem que cuidar de si mesmo. Havia um comediante que fazia parte de um programa de humor na televisão, que já não existe mais, porque a maioria dos personagens já morreram, que se chamava Patropi. Ele fazia parte de um programa chamado Escolinha do Professor Raimundo. E ele tinha uma frase que sempre me chamava a atenção. Ele dizia assim: você, para mim, é problema seu. Essa é justamente a mentalidade dos discípulos, e nós temos que reconhecer que essa é a mentalidade da nossa sociedade atual. Você, ou seja, qualquer um que não seja eu mesmo, é problema não meu, mas do próprio. Essa é a mentalidade dos discípulos, essa é a mentalidade da nossa sociedade atual. E agora então nós podemos voltar à expressão que é aplicada a Jesus. Quando Jesus olha para aquelas pessoas, o texto diz que ele teve compaixão daquele povo. E diz o seguinte: deem a eles vocês mesmos o que comer. Como assim? Nós não temos o suficiente nem para nós. Só temos 5 pães e 2 peixes. Encontramos na resposta dos discípulos exatamente a repetição da mentalidade que eles tinham. Onde eles viam falta, Jesus via fartura. Onde eles achavam que era só problema, Jesus via solução. E essa atitude de Jesus é algo que tem faltado muito nos nossos dias. Ter compaixão pelo outro. Eu acho muito interessante que esse texto apareça justamente na sequência de uma série de textos que nós estamos vendo aqui semana após semana, que são textos de parábolas. As parábolas, vocês sabem muito bem disso, porque o próprio texto do Evangelho nos diz isso, servem para revelar aspectos importantes do reino de Deus. E por que esse texto aparece agora na sequência das parábolas?
porque ele também faz isso. Ele também revela algo muito importante na compreensão do reino de Deus. O que tem faltado nas pessoas que estão comprometidas com Deus e com o seu reino, muitas vezes é essa atitude de compaixão com o outro. A atitude que nós vemos em Jesus, não vemos nos discípulos, e hoje tem se tornado cada vez mais escassa na sociedade que a gente vive. E um fato muito interessante nesse texto é que, se você abrir aí o texto que você tem, não importa se é no aplicativo do telefone ou na sua Bíblia em papel, você vai encontrar como o título desse trecho a multiplicação dos pães. Mas se você percebeu na leitura, não aparece a palavra multiplicar nesse texto. Não tem. Não diz que Jesus multiplicou os pães e os peixes. E nesse sentido, a tradução da linguagem de hoje é menos ruim em colocar um título, porque aparece na tradução da linguagem de hoje o seguinte título para esse trecho: Jesus alimenta uma multidão. Menos ruim, mas ainda assim não é aquilo que é o cerne desse texto. Jesus ensina nesse texto que a dinâmica do reino de Deus é a arte de repartir, não é a de multiplicar, não é a de comprar para acumular, mas é a arte de repartir. E por isso, os verbos que vão aparecer nesse texto são repartir e distribuir, não tem multiplicar. Agora veja só, Jesus diz para os discípulos: deem vocês mesmos de comer. Como é que eles vão fazer isso? Com tão pouco alimento. Nós só temos aqui os 5 pães e os 2 peixes. Isso não é suficiente. E então nós encontramos na afirmação de Jesus como a compreensão que ele vai passar aos seus discípulos é diferente não só daquela que estava na cabeça dos discípulos, mas ainda mais diferente da dinâmica do mundo que nós vivemos hoje. Nós vivemos num mundo chamado capitalista e que tem como centro o dinheiro. Achamos que sem dinheiro não se pode fazer nada. E assim, hoje em dia, nós convertemos praticamente tudo em papel moeda. Podem ser os recursos naturais. Quem acompanha o noticiário sabe o tanto de destruição que nós tivemos nos últimos anos, a troco de quê? De ganhar dinheiro. Nós convertemos recursos humanos, as pessoas não são mais importante é se ela dá lucro. Nós convertemos até mesmo os recursos morais, como amor, amizade, serviço, justiça, fraternidade e até a fé, em papel moeda. Hoje, você encontra com facilidade a ideia do Evangelho como algo que você pode usar como uma moeda de troca. Eu dou fé a Deus e Ele me dá alguma coisa em troca. Tudo virou mercadoria. Tudo virou algo que você pode quantificar e dizer, isso vale tanto. E às vezes a gente olha para as pessoas e faz exatamente a mesma coisa. O fulano vale X. Mas o ciclano vale X dividido por 2. Não é tão importante assim. O outro não, esse é bom. Então esse é X vezes 1,5. Vale mais do que o outro. Nós estamos quantificando e coisificando as pessoas. Essa é a dinâmica da sociedade que a gente vive. Mas não é a do reino de Deus. Por isso, num mundo como o que nós vivemos, que é regido por essa forma de pensar, a chamada doutrina capitalista e neoliberal, não há espaço para aquilo que Jesus faz nesse texto, a gratuidade. Quanto que Jesus cobrou pelo pão e pelo peixe? Quanto que ele cobrou por fazer com que aquele alimento fosse distribuído para todo mundo que estava ali, sem perguntar se ele estava ali
por causa do milagre, se estava ali por causa do evangelho, ou se estava ali por qualquer outro motivo. Ele não perguntou se alguém merecia receber o pão. Isso chama-se gratuidade, isso chama-se graça, ação gratuita, sem que o outro dê nada em troca. Num mundo como o nosso, marcado por essa mentalidade que tudo tem preço, não há mais lugar para a gratuidade. E por isso hoje em dia, nós fazemos, e você vai encontrar isso com grande facilidade, dentro e fora da igreja, nós fazemos assistência social já pensando no cálculo. O que é que Deus vai me dar em troca? Se Ele vai abençoar a igreja, se Ele vai me abençoar, se Ele vai dar algo para mim porque eu estou fazendo a minha parte, e se eu vou poder, inclusive, quem sabe, deduzir do meu imposto de renda aquilo que eu estou ajudando o outro. Percebeu como a mentalidade é a mentalidade da troca? Nesse mundo não há lugar para a gratuidade. E Jesus está ensinando exatamente o contrário. Jesus está dizendo: deem vocês mesmos de comer para essa gente. E aqui nós temos então, nessa partilha dos pães e dos peixes, Jesus partindo daquilo que o povo tinha no momento. O milagre não é a multiplicação, o milagre é o que ocorre no interior dos que o ouviam. Eles foram capazes, por um momento, de deixar de lado aquela maneira de pensar que era centrada em si mesmo e partilhar com o outro. Veja que Jesus, 2 peixes e 5 pães, e o coração gentil de Jesus foi o suficiente para que houvesse a multiplicação e a distribuição, a repartição do alimento com aquelas pessoas. Não foi preciso nada mais para saciar a multidão que tinha fome de pão e sede de justiça. A igreja, nos nossos dias, é chamada a ter essa mentalidade, não a da sociedade que a gente vive. Essa nós já conhecemos, essa só pensa no cálculo, mas é chamada a ter a mentalidade que nós encontramos no ensino de Jesus. A partilha é a chave para tornar a fraternidade uma realidade e para reconhecermos que todos somos agraciados por Deus. O que é que você tem que não é fruto da graça de Deus? Sua vida? Graça de Deus. Sua saúde? Graça de Deus. Sua família? Graça de Deus. Sua participação na comunidade de fé? Graça de Deus. Percebe como o reino é baseado na gratuidade? Essa é a mentalidade que Jesus quer ensinar aos seus seguidores. Ele rompe com a lógica da época e também com a lógica do nosso tempo, a lógica do mercado total, usando a lógica da graça. Somos independentes daquilo que temos. A pessoa não é pessoa porque ela tem dinheiro. A pessoa não é pessoa porque ela acumula bens. Aliás, vou compartilhar com os irmãos aqui uma coisa que eu ouvi essa semana de um colega que joga tênis comigo. Ele dizendo que viu um vídeo no YouTube e um senhor de idade que mora nos Estados Unidos dizendo: olha, eu estou aqui, eu passei a minha vida inteira trabalhando. Quando os meus filhos chegaram na idade de serem cuidados, eu passei para babá cuidar deles, porque eu tinha que trabalhar e ganhar dinheiro para fazer que a minha família tivesse tudo do bom e do melhor. E eu não tinha contato com eles, e eles cresceram sendo criados pela babá. E quando eles se tornaram adultos, eu não tinha tempo para eles, porque eu estava ganhando dinheiro. E eles então foram preparados, foram para a faculdade, para dar continuidade àquilo que eu estava fazendo no meu trabalho. E agora, eu já estou idoso, aposentado, não vejo mais nenhum dos meus filhos, porque agora eles tomam conta das empresas que eu criei, e eles cuidam dos filhos dele
deles da mesma forma que eu cuidei deles. Eles não os veem. Estou eu aqui, cheio de dinheiro, sem companhia. Nada para fazer, ninguém para me cuidar, ninguém para eu sentar e contar toda a minha experiência durante todos esses anos. E quando ele me falava isso, eu me lembrei imediatamente daquele texto do Evangelho, do homem que teve uma grande colheita e sentou e disse: agora eu vou curtir a vida, porque agora eu não preciso de mais nada. E o Evangelho diz: louco, nécio, nessa noite Deus vai pedir a sua alma, você vai entregar o que para Ele? O que você acumulou lá no seu celeiro? O que Ele vai fazer com aquilo? Melhor seria se você tivesse entendido a gratuidade que vem de Deus e de tudo que Ele te deu para que você fosse instrumento de bênção para a vida dos outros. E aqui nós aprendemos a parte prática daquilo que Jesus está nos ensinando. Nesta nova lógica que Jesus ensina, a lógica da graça, nós precisamos entender que a humanidade não está naquilo que nós temos, mas no fato das pessoas serem amadas por Deus. A expressão de Jesus, lá no capítulo 10 de João, nos ensina a parte prática. Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Sabe o que significa isso? Nessa lógica da graça, nós devemos ouvir o desejo de Jesus de vida abundante para todos. Nessa lógica da graça, o dinheiro, os bens, tudo aquilo que nós podemos ter ou acumular, devem ser tratados como instrumentos para que todos tenham vida em abundância. Senão a gente vai ser sempre igual ao homem que eu acabei de citar do vídeo do YouTube. Ou seremos como o homem da parábola de Jesus, que acumulou e não tinha nada para apresentar diante de Deus, porque a única coisa que ele fez foi acumular bens. Para quê? Hoje, o que mais a gente faz durante a maior parte da vida é correr atrás de bens. Para quê? Para que a gente possa ser reconhecido na sociedade como alguém de sucesso. Vem Jesus e diz: a lógica do reino não é essa. A lógica do reino não é acumular, não é fazer com que você tenha o suficiente, mas é aprender a repartir, é aprender a compartilhar, a ser solidário. Veja o outro e veja tudo que você tem como um instrumento de Deus para que todos tenham vida e vida em abundância. Seja essa a nossa atitude, porque isso significa seguir a Jesus e não seguir o padrão da nossa sociedade, que é marcada pelo acúmulo, que é marcada pelo sucesso individual, para mim, comigo, tudo, o outro é problema dele. Que a nossa atitude seja aprender de Jesus e viver debaixo da lógica da graça. Não há outra forma de seguir a Jesus senão essa. Que Deus nos abençoe. Amém.